aula, na aula de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo das patologias, tá? Vimos as patologias na aula passada, vimos anterior. Na verdade, não foi bem a patologia que a gente viu. A gente viu um embasamento para poder entender o que é a patologia. Hoje a gente vai ver as patologias. Eu acredito que ver como é que vai ser o nosso tempo, mas eu acredito que talvez a gente consiga fechar 100% todo o conteúdo de patologia hoje, tá? Então, enquanto eu carrego aqui o material, vocês viram que eu já publiquei as notas, já lancei as notas de todo mundo, né? Eu não vi nada ainda. Já tá, todas elas estão publicadas e lançadas, tá? Tá lá no portal, né? Isso, tá lá no AVA. Beleza. Quando vai acabar a aula, eu vou conferir. Pilo. Então, na aula passada, só recordando, né? Nós vimos fluência, né? O que era a fluência, a questão do comportamento, a diferença entre fluência e retração, tempo em relação ao... Na aula de hoje, a gente vai entrar na parte de diagnósticos e trincas, propriamente dito. Então, agora a gente já viu todo o embasamento teórico. Agora a gente entra na parte de diagnósticos de trincas e fissuras de fato. Ok? Então, a gente começa a ver como é que se porta, qual que é a finalidade, como é que a gente trabalha em termos assim de fissuras. Tinha uma mensagem aqui no mas o meu áudio não está saindo. Qualquer coisa irei mandar aqui no grupo. Ok, beleza. Agora voltou o seu áudio. Ah, voltou meu áudio? Eu tô Tá ouvindo conseguindo agora. me ouvir, Marcelo? Tô conseguindo também. Estou ouvindo. Então, valeu. Tá lá. Tá. Então, diagnósticos de trincas e fissuras. Eu acho que alguém está com o áudio aberto. Até o fim da década de 50, os projetos estruturais apontavam o uso de elementos robustos, com capacidade de carga em geral muito maior do que necessária. Nós vimos isso, eu até numerei por unidades para facilitar, nós vimos isso na unidade 3, né? Onde a gente viu estruturas antigas. Mas vamos falar um pouquinho sobre, só rapidinho. Vocês podem ver isso, aí é só puxar pela memória, algum prédio que vocês foram, que é antigão. Mas eu estou falando prédio, não estou falando, eu fui no museu, não sei das quantas. Pô, mas o museu, não sei das quantas, é 1 andar, 2 andares, 3 andares. Não. Prédios, tá? Acima de 10 andares. E aí, se não, pô, não estou lembrando, professor. Ok, exercício para a próxima vez que forem. Isso não é só pensando, tem a ver com patologia, ok? Tem a ver com engenharia, que é diferente. Eu quero que vocês olhem, que vocês avaliem, né? Olhem, vejam o tamanho dos pilares, o tamanho das vigas. Tá? Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente vocês vão estranhar o tamanho. Tá? Vocês vão estranhar o tamanho. Por quê? Porque se a gente pegar essas estruturas antigas, elas tinham
algumas coisas que prejudicavam. A gente já viu isso, a questão de softwares, a precisão no dimensionamento e a própria questão da tecnologia, né? Então isso fazia com que limitasse bastante. E aí fissuras, trincas, etc., né? Dentro dessas estruturas era mais tranquilo. Primeiro que era difícil acontecer. Quando acontecia, eram coisas tão pesadas, eram coisas mais leves. A patologia ela começou a ganhar forma, o estudo da patologia nas engenharias, não faz muito tempo não, tá, pessoal? O curso que eu fiz em 2008, o primeiro no Brasil, com grandes professores e profissionais assim do setor a nível nacional. Ok. Aí, isto foi 2008, 12 anos atrás. Mas se a gente for pensar, a patologia ela vem sendo abordada, tratada, não tem mais que 15 anos, tá? Ah, foi visto um reparo aqui, um reparo ali. Pessoal, foi visto um reparo aqui, um reparo ali, é abordada como patologia, como problema de patologia de construção. Entenderam a diferença? Ou seja, foi visto, mas não foi abordado. Ou seja, a gente estava tratando um erro, deu um problema lá na obra, tal. Agora, de 2000 para cá, aí se tornou muito mais comum. Coincide com o quê? Até 2000, pessoal, e eu posso falar com propriedade, porque eu comecei em 2000 a usar o software Iberic. Como é que era o software Iberic até 2000? Ali 99, 2000, que foi quando eu comecei a usar. Então, esse software, ele era primeiro dividido em duas partes. Uma que você lançava e ele fazia os cálculos, a outra ele fazia as formas. Ele foi unificar em 2000 e módulo. Mas então ele era separado, mas já fazia os cálculos, já tinha esse processo de cálculo. Mas se você voltar no tempo, professor, volta 3, 4 anos, 96, 97, esquece. É idade de cálculos estruturais serem realizados né, na forma que são feitos hoje. Anos atrás, aí é certeza absoluta, era tudo. Que eu estou falando de Gerson, 2000, tipo aquele 95. prédio lá da faculdade, ele tem uns pilares bem grandes, né? Tem, os prédios da faculdade têm os pilares bem grandes. Ele é um prédio mais antigo. Ele não é, eu acredito que seja um prédio ali dos anos 90, tá? 90, 2000. Não sei te dizer, mas é por aí. Mas eu quero dizer assim, um prédio que vai ficar bem claro isso, um prédio da década de 80, 90, entendeu? Ele ali é final de 90 e início de 2000. Daí você vai ver um prédio mais antigão assim, daí você vai ver que as áreas são bem robustos. Mas aquele ali da Pitágoras, de fato, tem os pilares bem robustos, demonstrando a abordagem. Bom, resumindo, fosse o software em larga escala. Então, o que acontece? Hoje em dia, pessoal, você não calcula mais na mão. Tá? Quando eu fiz concreto, ainda se calculava na mão. Hoje não se calcula mais. Né? 98 ainda se calculava na mão. Hoje não, esquece. Tá? Eu acredito que no mínimo faz uns 15 anos aí que os últimos que calculavam na mão pararam. Então, o que acontece? Hoje se calcula tudo usando software. O problema está no quê? Você não saber o que está fazendo. Este é o maior problema de patologia que a gente tem relacionada a software. A pessoa não sabe o que está fazendo. Ela não
quando foi a época para estudar, ela não estudou direito, ela se preocupou em tirar nota e achando que, eu tenho 10, eu passei com 10. Aí daí, você passou com 10, mas você aprendeu? Essa é a grande pergunta. E quando vocês forem estudar concreto 2, né, fundações, uma base boa para vocês, tá? Mas mesmo assim, vocês só vão adquirir uma base legal depois de trabalharem, né, fazer o estágio e em obras, para vocês verem como é que funciona, como é que é. Porque uma coisa é eu falar para vocês, olha, cuida com isso, cuida com aquilo, ó, limpa a forma antes de concretar. Esquece, isso é besteira. Se você não sabe nem como é que é um processo de concretagem, se você nunca nem viveu, como é que você vai pensar em limpar uma forma? Daí, se você viveu a concretagem, você vai ver, vai puxar pela memória e vai se recordar o tanto de porcaria que fica nas formas de sujeira e bagunça. Como assim, professor? Claro, derruba prego, derruba pó de serragem, derruba, enfim, barro. O que vocês imaginar tem. Caixa de armadura. Vou encaixar uma armadura na outra. Não, vou fazer ali. Eu fiz aqui, ó, no desenho com precisão. E esquece. Miserável, vai lá, vai encaixar, não encaixou direito na primeira tentativa, ele já dá-lhe com a marreta em cima da ferragem, já vai, encaixa. Então, ou seja, temos coeficientes seguros. Erros construtivos ocorrem, mas nós paramos para isso. O problema maior é quando você não sabe o que está fazendo. O software vai te dar um resultado sempre. Tá? Como assim, professor? Primeiro, a questão do software, sim, você entra com os dados. Ele tem uma verificação de norma para aqueles dados. Ele verificou. Está dentro da norma? Sim, está. Beleza. Então, ele aceita os dados. Mas aquela é a melhor posição para lançar um pilar? Calma aí, filho. Software, eu calculo tudo que você quiser. Porque se você colocar errado, eu vou calcular errado. Para mim, não tem problema nenhum. Dá o resultado. Como assim calcular errado? Que fazem é comum. Como que eu enxergo isso hoje, professor? Com o nível de conhecimento que eu tenho? É fácil. Vai numa obra, sobrado, não precisa entrar na obra, olha da rua, tá? Olha da rua. Professor, tem pandemia. Que seja depois da pandemia, não tem problema. Mas vai e olha no sobrado no térreo. Se você ver, né, passa lá, olha assim, vai cuidando. A hora que fizerem sobrado perto de você, que você passe próximo, que seja teu caminho. Se você vê mais ragem no primeiro pavimento do que no térreo, você já sabe que ele tem erro de solo. Acontece isso. Você usa o software. Já viu isso, Marcelo? Se vê o que mesmo? Mais ferragem no pilar do primeiro pavimento do que no térreo. Por exemplo, o primeiro pavimento com 6, 8 barras e o térreo com 4. Entendi. Eu nunca reparei nisso, não. Você não tinha informação, agora tendo a informação, repara. Você vai detectar um erro de software. Por quê? Ocorre o deslocamento. Extensidade além do que era permitido. Professor, isso aí. Não, calma, você vai aprender em concreto, fica tranquilo. Mas se você cometeu um erro, o software faz o quê? Te avisa? Não, ele calcula. A função dele é calcular. Ele vai lá e vai calcular. Mas daí o software faz o quê? Esse maluco fez isso. Bom, ele deve ter um motivo. Ele é um engenheiro. O software só calcula. Dá os resultados para da realidade. Te dá assim, é bem comum, tá? Você olha no térreo, a seção é menor que no primeiro. A seção do primeiro é maior.
Mas por que se é um erro assim visível dessa forma, as pessoas que, no caso, tá projetando, não solucionam o problema e deixa? Nível de conhecimento técnico. Ela não Ela tem confia no conhecimento. software, né? Ela confia no software, e o software confia na pessoa, né? No sentido assim, você entra com dados. Se você me entrar com os dados tudo certinho, eu vou te dar um projeto maravilhoso. Se você me mandar um monte de dado errado, eu vou te dar um projeto ruim, mas eu vou te dar. Então, o grande problema é conhecimento. Pessoas acham assim, o software calcula tudo. Ele calcula tudo, sim. Mas, se você entrar com os dados ruins, ele te dá um resultado ruim. Essa é a grande questão. E aí está a origem de 80% das patologias. 19% está em erros de execução e 1% está em problemas com os materiais. Quer dizer que dificilmente vai dar erro no material? Sim. Ô Gerson, a Letícia está tentando perguntar alguma coisa. Só que o áudio dela não está funcionando. E você quer usar o WhatsApp? Pode usar o WhatsApp. Quiser gravar o áudio no WhatsApp, eu vou tentar colocar. Daí eu coloco o áudio aqui. Então, Eu não sei se ela está escutando a gente. Digitando aqui. Tá. Ela perguntou por que se o erro é visível. Letícia, o erro não é visível. Não é visível. Para todo mundo. É para quem conhece, é para quem sabe. Não é para todo mundo. Tá? Então, por exemplo, vocês sem o conhecimento técnico, sem ter estudado a disciplina de concreto, o que acontece? Você não tem condições de identificar. Deveria ser, ela perguntou aqui, deveria ser visualizado pelo engenheiro que usou o software? Sim, o engenheiro que usou o software, se ele tivesse conhecimento necessário, seria. Como assim, professor? Vamos voltar a este problema que eu citei, né? Você ter uma seção maior no primeiro e uma seção menor no térreo, ocorre por uma coisa chamada excentricidade de carga, né? Como vocês sabem, o pilar trabalha ao efeito de compressão, cargas de compressão, certo? Que é o que a gente já está acostumado com a ideia. Carga de compressão. Beleza. Só que o que acontece? Lembrar da musiquinha que eu já ensinei para vocês. A carga da laje vai para a viga, a carga da viga vai para o pilar. Eu jogo a carga da ar. Essa que é a grande charada, tá? Então, cara, primeiro, posiciona uma distribuição ruim dos pilares. O que é ruim, professor? Em vez de eu ter, por exemplo, um pilar a cada 4 metros, né, formando quadrados, formando estruturas retilíneas, o cara vai lá e lança um pilar, né, e depois outro com 1,5 metro de distância, 2 metros, ou seja, ele vai distribuindo conforme está os cômodos da projeto. É o primeiro erro que ele faz. Tem que distribuir do que será as paredes da estrutura a ser lançada. Ele tem que distribuir da carga gerada na estrutura para que ela seja transmitida. O erro. Quando ele comete esse erro, aí o que acontece? O posicionamento da viga em relação ao pilar, tá? Isso eu posso gerar uma excentricidade zero, de primeira ordem ou segunda ordem. Como assim, professor? Não é muito difícil entender o conceito. Pensa nos nossos queridos eixos X e Y. Tá? Imagina que o centro do pilar
coincida com o centro da viga, 100%. Opa, excentricidade zero, eu não vou ter problema. Agora imagina que você faça isso de forma que o pilar está lá e você pegou... Pilar, pensa no pilar como um retângulo. E você divide ele em 4 partes. E você apoiou o pilar, a viga em uma das partes. Quando você lança isso, você vê? Não, você não vê. Está lançando pelo software. Você não percebe. Mas, ao olhar os dados e ao olhar o projeto, né, se você souber do que se trata, você pega. Outro erro é a questão dos engastamentos. Como assim, professor? A gente estudou lá em resistência dos materiais, eu tenho primeiro gênero, segundo gênero e terceiro gênero. Numa viga, eu vou ter segundo, né? Posso ter primeiro, posso ter terceiro. Isto altera a ferragem e altera a distribuição de carga, né? Então, ou seja, não lançando adequadamente com aquilo que era a necessidade da tua estrutura, você gera erros. Estes erros, você percebe, você sabe... Como é que você sabe isso, professor? Foi quando eu comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu não percebia isso? Não percebia. Mas, como eu tinha calculado muita coisa na mão, né? Já que a faculdade, na época, nem dispunha de software, muito menos de professores que tinham usado software. Professores, e olha que tinha professor, meu professor de concreto, o cara, ele era o cara, tá? O doutorado dele ele fez nos Estados Unidos, um cara bom, numa didática fantástica, e ali, hoje eu não sei, tá? Mas até o ano passado, ele era presidente do Ibracon, brasileiro de concreto. O cara era bom mesmo. Só que o detalhe é que ele não usava software, por quê? Simples assim. Ele terminou o doutorado dele em 96. Existia software em 96? Existia, mas era muito precário. Os softwares nessa época faziam o quê? Calculavam os elementos isolados, calculavam um pilar, calculavam uma viga, uma laje, mas não calculavam o conjunto. Então, hoje, né? Cargas. Então, o que acontece? Ele ensinava muito bem a calcular na mão. Aí eu aprendi a calcular na mão e aprendi a identificar aonde que era a carga, onde que a carga estava errada. Você via o resultado. Pelo posicionamento, você olhava ali, opa, não, isso aqui é excentricidade de segunda ordem, vai dar problema. Então você percebe. Chegar na disciplina de concreto, se eu for o professor de vocês, eu vou ensinar a mesma coisa que eu aprendi lá atrás para vocês. Vai ser um pouco puxada a disciplina? Vai. Não. Ô, Rogério, seu áudio ficou mudo agora também. Muda o meu? Agora voltou. Tá. Tinha parado. Ok. Me avisa qualquer coisa, me avisa que... Então, assim, resumindo, nós vamos aprender... A Letícia, voltou o áudio? Ela mandou aqui no grupo que tinha falhado. Voltou o meu áudio? Para mim voltou. Tá. Ela colocou que voltou também. Tá dando umas falhas. Olha lá, deixa eu mexer aqui. Eu descobri que é na entrada do meu notebook. Agora. Eu acho que não é o fone é novo. Eu acho que é o... Persistir. Se continuar, vocês me falam que daí eu troco de fone, tá? Vamos lá, vamos tentar continuar aqui. Mas eu troco sem problema nenhum. Então, essa é a ideia. Tá?
diagnóstico de trincas e fissuras. Então, você já tem mais ou menos uma noção da origem, aonde pode ser que estão os nossos erros, tá? Então, fissuração. Então, como já foi comentado, deslocamentos em elementos fretidos são inversamente proporcional aos valores de rigidez da flexão. Ou seja, quanto maior a minha rigidez, menor será a possibilidade dele sofrer uma flexão. Peças de concreto bem robustas, como antigamente se fazia, a chance de fissurar é menor do que peças mais esbeltas, mais fininhas. Tá? Então, para elementos de concreto, a rigidez depende do estágio de fissuração de cada peça, considerado através da variação do momento de inércia. Então, assim sendo, para compreender o desenvolvimento dos deslocamentos nas estruturas, é necessário se conhecer um pouco o comportamento das peças na presença das fissuras. Vamos lá. Olhando aqui o nosso diagrama de momento, curvatura de um elemento, observem, olhando assim primeiro, professor, mas nossa, é complicado. Olha só aqueles símbolos ali, vocês conhecem? Ó. Tensão normal, Czinho de compressão, tensão normal, né, de tração. Ok? Então, olha só. Pressão e tração. E agora eu vou olhar este cara aqui. Lembra quem? Ele está naquela parte... Professor, tá falhando. Qual o fone? Só um minuto. Fiz a troca do fone. Agora voltou ao normal? Estou usando agora o fone do... Agora sim. Tá. Então, vamos lá. Então, observa aqui, ó. Eu tenho um regime elástico e depois eu vou ter um regime... Eu vou ter daí um regime plástico e depois nós vamos ter a ruptura. Certo? Então, olha lá. Então, aqui eu tenho a formação das fissuras, aqui ele estabiliza e aqui ele inicia o regime plástico. Para cá, se eu continuasse, seria minha ruptura. Vamos lá, vamos entender isso associando ao nosso amiguinho Hooke, né? Diagrama de Hooke. Então, formação das fissuras. Opa, beleza! Ele fissurou. Então, até aqui, ó, até o A, de 0 até A, ele está no meu elástico. Vai e volta, ó, não estou nem aí, está tudo tranquilo. De A até B, iniciou o fissuramento. Por quê? Porque ele excedeu aquele limite inicial previsto aonde? Em A. Tá? Vamos lá pegar a caneta. Então, ó, de A aqui, ó, daqui até aqui, ó, tranquilo. Aí, deste ponto, vou trocar a caneta, do ponto A até B, ele iniciou o quê? Formação de fissuras. Começou a fissurar. Por quê? Se forçou a amizade. Aí, como você vai retornar, né? Regime plástico, significa ele deforma, mas ele retorna, tá? Então, como ele vai fazer exatamente isto aqui, o que acontece? Ele vai estabilizar as fissuras. Como assim, professor? Imagine, a fissura foi feita. Opa, começou essa fissura aqui. Ah, legal. Só que daí foi retirada a carga. A fissura voltou ao normal. Então, ela estabilizou. Ela não aumentou. Ó.
ela vinha daqui até aqui, ela continuou só nesse espaço. Então, isso é estabilização para entrar no regime plástico, ok? Então, ou seja, e nós já vimos lá atrás que nós podemos ter fissuramento natural, né? Ou seja, a estrutura naturalmente ela vai fissurar. Então, como se observa para pequenos momentos fletores, no trecho de A até 0, a seção não apresenta fissuras, né? Ou seja, onde que a gente está falando? No nosso amiguinho aqui, ó, no A. Aqui, opa. Eita. Aqui, ó. De 0 até A, tá? Então, aí agora a análise do segundo trecho, ó. Tá? Então, ou seja, a tensão máxima de tração é menor que a resistência do concreto à tração. Então, ele não vai trazer nenhum problema, tá tudo tranquilo. Lembrando que a gente já viu o conceito há algum tempinho atrás, que ó, ele está falando resistência à tração do concreto, né? Nós já vimos isso no passado. Eu já comentei, a resistência à tração do concreto é 10% ao valor da resistência à compressão. Então, quando ele está no seu comportamento elástico, o que acontece? Ele está sendo forçado? Sim. Mas ele está sendo forçado à tração, num tanto que ele não rompe a parte elástica. Como assim? Eu tenho um concreto de 30 MPa. 10% ele resiste a 3 MPa. Então, imagina que esse cara chegou aqui, ó, não chegou no 3 MPa, ele chegou no 2,9. 2,9, mas ele não chegou no 3. Então, ele ficou dentro do comportamento elástico. Tá? Então, neste caso, tanto o concreto na região comprimida quanto da tracionada, além da armadura, colaboram para a rigidez do elemento. Nas condições de serviços, né, apenas alguns trechos dos elementos fletidos apresentam esta característica. Ok? Opa! Eita, saiu. Eu vou aproveitar aqui e aumentar o volume bastante. Vamos voltar. Ok. Tá? Então, ou seja, a partir desse momento que ele começa daquele ponto A, que ele inicia a fissuração. Tá? E aqui vai descrevendo cada passo que ele vai dando até fazer a fissuração. E aí aqui fica mais clara a ilustração. Exemplo da distribuição das fissuras de uma viga. Olha só, a gente estava falando do quê? De momento fletor, tá? Momento fletor. Olha só, este é o meu ponto de maior momento fletor, uma viga biapoiada. Ou seja, essa é a minha distância, e aqui está onde? Bem no meio. É o máximo momento fletor. Ele vai... Aí você já sabe como é que vai ser a tua fissura de momento fletor. Embora a gente vá ver ela novamente, mas já fica bem claro como é que é. Tá? Porque você está forçando a tua estrutura e ela te dá bem no meio, no máximo momento fletor, é bem onde ela vai fissurar. Então, portanto, para determinar a rigidez da flexão, a ser utilizado no cálculo para os deslocamentos de um elemento estrutural, em suas condições de serviço, é essencial uma análise criteriosa do seu estágio de fissuração. Né? Então, você tem que analisar exatamente aquilo, como é que a tua estrutura foi dimensionado, como é que ela foi verificada, para você ver o seu fissuramento. Ok?
Então, causas de fissurações. Existem 3 maneiras independentes nas quais as fissuras se propagam na superfície. São elas: separando diretamente as partes, deslizamentos frontais e deslizamentos laterais das superfícies. Tá? Então, como assim? Você vai ter a fissura, são só essas 3 formas? Sim. Né? Então, ou você tem elas como separando diretamente as partes. Imagina que você tem lá uma viga e um pilar, e você teve um problema ali. Qual o problema? Não sei, a gente não viu, mas ocorre uma fissuração entre a viga e o pilar. Então, isso é separando diretamente as partes. Deslizamento frontal. Você vê na parte de baixo ou a parte de cima da viga ou de frente, na frente do pilar, você observa o fissuramento. Então, isso é o frontal. Deslizamentos laterais, né? Consequentemente, o outro caso deslocou lateralmente a viga. Você vê o surgimento dessas fissuras. Tá? Então, o primeiro caso resulta do quê? Numa folga visível, enquanto nos casos de deslizamento aparecerá uma saliência na superfície do material. Então, ou seja, quando ela ocorrer isso, separação entre partes, entre pilar e viga e laje, enfim, qualquer elemento estrutural, você vê que ocorreu essa separação, ela se caracteriza em separando diretamente as partes, uma folga visível. Ok. Tá? Então, 7.2. Principais causas de fissuras em estrutura de concreto. Agora a gente inicia toda uma sequência. Vamos da letra A até a letra M, pegando todas as fissuras. Então, nós estudamos anteriormente retração plástica, fissuras causadas por retração plástica. Então, a gente sabe o que é retração, a gente já viu o que é. Então, o texto sempre vai vir assim, um pouquinho do texto, né? Então, a retração plástica ocorre pela perda rápida de água e o amassamento por evaporação, ou seja, ele traz a causa, tá? Sempre vai vir assim, a causa, o porquê, e as fissuras são mapeadas aleatórias, largas e pouco profundas. São mais frequentes em peças planas e podem ser prevenidas com a pulverização de água após o desempenamento. Ok, vamos lá. Fissuras de retração a gente já viu o que acontece, já viu exatamente o... Né? Lembram quando eu falei da água que você tem para reação química e da água que você está utilizando para molhar a tua estrutura? Então, quando você tem desequilíbrio entre essas porções, você vai ter problema de fissuramento. E aí ele usa ali uma expressão técnica, né? Pulverização de água após o seu desempenamento. Ele quer dizer o quê? Tecnicamente falando, olha, você vai concretar a laje. Terminou a concretagem, desempenamento significa nivelou a laje. Tá tudo bonitinho, terminei, beleza, molha. E ali você inicia e vai molhando até fazer a cura por completo. Assim você vai evitar a fissura de retração plástica. Ok, eu já sei como evitar e agora também já sei como reconhecer. Este é o aspecto. Aonde que eu vou ter esse tipo de fissura, professor? Isso é importante saber. Você vai encontrar isso no quê? Peças com área extensa. Qual peça de concreto tem área extensa? Laje. Ok? Na parte de cima das lajes é aonde você encontra esse tipo de trinca. Posso encontrar num pilar? Pouco provável. Posso encontrar numa viga? Muito pouco provável. Pode, mas é muito pouco provável. Posso encontrar numa laje? Sim, 100% de chance. Tá?
Vamos à letra B. Assentamento plástico. A gente viu também. Fissuras de assentamento plástico são provocadas pelo quê? Ascensão da água de amassamento, ou seja, ele perdeu a água de amassamento. Para quem que ele perdeu? A gente já falou, molhar as minhas formas, cuidar, pensar na questão da temperatura, enfim, para evitar que ocorra isso. Tá? Ocorre nas primeiras 3 horas após o lançamento do concreto, apresenta uma abertura superficial grande e profunda, geralmente até a armadura, causando a mesma. É agravado pelo aumento das bitolas do ferro. Ou seja, quanto maior a quantidade de aço que eu tiver em termos de bitola significa, né, o seu diâmetro ali. Por exemplo, eu estou com um ferro lá de 16, ou vamos lá, um de 32, que dá o dobro, ou um de 10, ou seja, eu estou variando o quê? O diâmetro da minha barra. Variando o diâmetro da minha barra, eu vou ter essa consequência. Pessoal, nós vamos falar disso em uma outra fissura, enfim, a análise, mas neste caso eu não preciso dizer exatamente o que acontece, né? Ele vai fissurar até expor a armadura e colocando a armadura em exposição, já era, vai oxidar. Tá? Então, tá aqui, ó. Então, você tem ainda as juntas para retração plástica, um exemplo aqui, e aí você tem fissuração, tá? De assentamento plástico. Observa que ele é a plástica, a retração, ela é tipo, parece um rio e seus afluentes. Quer ver? Vamos voltar lá. Ó. O rio, né? Ó, os seus afluentes aqui, ó. Bem desconexa. Então, essa é a de retração. Quando você passa para o assentamento, observa que elas são meio que frisos, ó, entre si, ó, fazendo frisos. Ó. Então, tem uma característica diferente. Você sabe que é retração, ocorreu alguma coisa, enfim. Fissuras causadas por retração por secagem. Ocorrem devido à perda de água capilar do concreto durante o processo de cura. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos o quê? Então, vamos pensar aqui. As fissuras são pouca abertura e profundas, ocorrendo geralmente mais próximos aos elementos com maior rigidez. Claro, retração por secagem, mas ele... Como assim? Vamos entender. Vamos entender. Faltou água durante a secagem. A gente está pensando mais aqui, esse tipo de condição se aplica muito mais à laje do que à viga pilar. Tá? Então, as restrições à retração das peças fazem surgir tensões de tração no material. Como assim? Imagina que você vai lá e concreta. Sempre o sistema vai ser assim. Viga, pilar, laje, são os elementos que a gente tem. Certo? Certo. Só que imagina que eu tenho uma escada e eu vou ter o elevador e eu faço ali uma outra parede, ao invés de fazer prepará-la ou deixá-la para a alvenaria, eu faço essa parede de concreto maciço para fazer o contraventamento. Como assim, professor? Não entendi nada. Vamos lá. Eu tenho o efeito do vento e eu vou ter o meu eixo central de carga. Em geral, esse eixo central de carga está posicionado abaixo do reservatório, né? A caixa d'água do prédio, e você vai observar aonde ele está posicionado. Pode observar que geralmente embaixo da escada é aonde preferencialmente fica ali teu eixo de carga, é aonde você vai ter a maior quantidade de carga concentrada, tá? Então, aí você vai ter a maior quantidade de carga concentrada. Então, e o que vai acontecer? Eu vou ter a restrição de peças. Como assim, professor? Imagine que você concretou
toda a tua estrutura, né? Deixou ali tudo pronto. Aí depois você vai vir concreta a escada. A escada em concreto, os degraus ali. A escada a gente já viu que ela pode ser interpretada até como uma laje inclinada. Beleza, vimos isso, se não me engano, na primeira aula que a gente abriu o tema de patologia. Legal. O que acontece? Estava ali tudo numa boa, concretado, viga, pilar, laje. Opa, vou concretar a escada. Vou, nas laterais, restringir ela em vigas. Por sua vez, essas vigas irão pressionar os pilares. E ela vai ser fixada o quê? Numa viga. Então, o que acontece? Eu acabei restringindo, confinando as estruturas, que antes ficavam livres, leve e solta, para poder dilatar, trabalhar, etc. Aí eu vou lá e crio o quê? Uma restrição nas minhas peças. Ao criar uma restrição, deixar o meu concreto ali confinado, vocês reparem, não é ações pós-obra. São ações ocorrendo dentro da evolução da obra. Ah, professor, mas se eu estiver fazendo um diagnóstico depois? Simples assim, você não recupera mais, perdeu a estrutura, perdeu. Né? Então, caiu lá, tal, não sei o que, estrutura antiga, enfim. Como pode ser numa nova, você está executando, você sabe que você vai ter esse problema. Aí você pode fazer o quê? Fazer o que a gente fez a mesma solução para a anterior. Você instalar juntas e deixar que ele fissure, sem problema nenhum, né? Então, você faz a junta, ela vai comprimir, aperta, estica, puxa, resolvido o problema. Então, prevenir com a redução da relação água-cimento. Diminuir do consumo de água, usando aditivos, claro. Então, ele está mandando a gente fazer o quê? Aumentar a resistência do concreto. Como é que a gente vai aumentar a resistência do concreto? A gente vai alterar ali no fator água-cimento. Nossa relação aqui, ó. Relação água-cimento. Vou pegar o marcador aqui. Tá? Relação aqui, ó. Água-cimento. Então, você tira a água e coloca mais cimento. Você joga a resistência ali em cima. Você faz ele ter uma boa resistência. Qual o problema? O problema é que ele só vai até certo ponto. A partir de um determinado ponto, ele não vai conseguir fazer milagre. Então, tem que cuidar também. Né? Pensa assim, pô, mas espera aí, eu tive problema porque o concreto está ruim, etc, etc. Não acredito que seja por esse lado o caminho, tá? Não acredito. Acredito muito mais nisso aqui. Eu vou lá, tiro a quantidade de água e olha em que eu vou colocar um aditivo, né? Mas que tipo de aditivo é este? Um aditivo plastificante, tá? Ele reduz o quê? O atrito entre os grãos, ele vai reduzindo esse atrito, ok? E aí faz com que a gente consiga prevenir. Vamos lá. Isso no meio-fio seria uma junta de dilatação? Isso seria uma junta de dilatação. Num prédio também, tá? Olha aí a retração. Olha como é que ela ocorre. Olha as forças de tensão explicadas aqui, ó. Tá? Para cá e para cá. E olha só. É isso aqui. E vai, e vai, e vai, e tá estragando. Ok? Então, como que eu conserto essa aqui? Porque até então a gente olhou tal, mas, pô, professor, mas daí eu só tô vendo a coisa ir pro buraco e calma aqui. Ah, maravilha! Tá, descartar. Coisa, me perdi. Tá, aqui, ó, essa é a próxima.
Beleza. Então, como que eu conserto aquela? Até dá pra gente abrir ela aqui, ó. Eu fui limpar e acabei bagunçando. Essas trincas aqui, ó, depende do quê? Da espessura, né? Ah, eu tô ali com fissuramento ali, mas é pequeno, não é muito grande, não. Tem como recuperar? Tem. Usando metacrilato, tá? Você acha nos lotes de material de construção. O metacrilato é uma resina. Então, essa resina, você vai conseguir fazer o selamento dessas fissuras aqui, né? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fechar. Ele vai fazer o selamento. Mas aí, E para aplicar, é só limpar e jogar por cima? limpa e joga por cima. Precisa abrir mais um pouco a fissura, não, né? Não, mas precisa limpar muito bem, tá? Limpar muito bem significa usar uma escovinha de aço, tá? Para dar uma boa limpada. E eu vou falar das ferramentas e jogar uma água, porque sempre fica material pulverulento. Aí você pode fazer o selamento com metacrilato. Claro que a condição necessária seja ela não estar trabalhando mais. Ah, já é uma obra que estabilizou, já tem mais de um ano, tá tranquilo, mano? Então vai lá e pode usar o metacrilato, sela as trincas e acabou. O problema é, se a obra for nova e estiver, por exemplo, se é uma obra que está em construção e ocorreu esse fissuramento, e daí? Como é que fica? Né? Observa que esta foto é de um estacionamento, mas observa que pela claridade, etc., que não tipo, aparentemente não parece ser uma laje no subsolo, né? Ó, olhando aqui, aí janelas, janelas. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Vaga marcada. Ali em cima vai estar outra vaga, aqui, ó. Então, eu acredito até pelo uso e tudo mais, que provavelmente essa fissura que foi recuperada com metacrilato. Ah, o detalhe do metacrilato, né? Se você tiver até no máximo 1 centímetro, você vai conseguir. O ideal é ficar no meio centímetro, né? Então você vai conseguir fazer essa recuperaçãozinha e tal. Agora, se ele estiver com mais, aí complica, tá? Por quê? O metacrilato é uma substância fantástica, uma resina. Vamos lá. Vocês conhecem ela e conhecem bem, né? Vocês vão no dentista e ele faz aquela restauração que ele coloca uma luzinha ultravioleta e fica segurando a luzinha ali e tal. Ah, não, tá pronto agora. Você olha e, pô, ficou legal, ficou bonito, branquinho e tal. Então, na verdade, ele está usando a resina de metacrilato e o procedimento com a estrutura é o mesmo. Só que você não precisa de um dentista, evidentemente, sim, de um peão para fazer essa aplicação. Tá? Então, assim, são curiosidades, mas eu acho interessante passando para vocês irem criando a ideia do que é. Né? Então, vamos lá. Fissuras são causadas por reação térmica, né? Calor de hidratação. O cimento, ao se hidratar, faz de forma exotérmica, gerando calor, e os esforços de contração térmica, originados pelo resfriamento do concreto, já endurecido e com pouca resistência inicial, criam tensões que podem originar fissuras e, inclusive, romper a peça. Então, para prevenir o uso de cimento de baixo calor e hidratação, minimizar o consumo de cimento, molhar os agregados graúdos
e substituir parte da água de amassamento por gelo. Né? Vamos lá, eu já falei de concretagem com gelo, etc., os problemas. Aqui a gente está vendo outra coisa, a gente está vendo a retração, estudando a retração e suas variáveis. Mas só para voltar no gancho, voltar naquilo que a gente já viu anteriormente, nós temos volumes superiores ao metro cúbico. Não é um metro cúbico espalhado, é um metro cúbico peça, tá? Como assim, professor? Imagina que você vai fazer um bloco e ele tem lá, vamos lá, 80 por 2, com 80 também de profundidade. Eu vou na calculadora, estou batendo aqui, porque eu acabei de criar o problema. Deu 0,64, 8 vezes 8, duas vezes, 1,28, 1,28 metro cúbico. Opa, ele passou do metro cúbico. Então, ele é um candidato a ter este problema de retração. Mas é mais comum quando você tem blocos, peças maiores, tá? Ah, 1 metro, 1 metro e pouco, vai dar problema. Não, não é bem assim. Né? Mas, eu tenho 5 metros. Não, é tranquilo, vai dar problema com 5 metros. Tá? Agora, 1 metro, 1 metro e pouco, até 2 metros, depende muito da questão da disposição. Né? Se ele estiver disposto, bem espalhado e tal, não vejo grande problema, você não vai ter este problema. Agora, se ele tiver ali concentradão, né, uma distância lá, sei lá, 1,5 metro, 1,80 m, enfim, ele vai dar problema. Ok? Opa, você não passou, meu filho, vamos lá. Aqui. Então, retração térmica, o que acontece? Fissuras causadas por retração térmica por condições ambientais. Aqui a gente vai falar sobre retração térmica, mas de uma outra forma, tá? Então, os elementos componentes de uma construção estão sujeitos a variações de temperatura sazonais e diárias. Estas variações de temperatura ocasionam variações de volume de forma semelhante ao que ocorre com qualquer sólido. Ou seja, o material se dilata quando se aquece, se contrai, quando se esfria. Eu recuperei ali um conceito básico, um conceito simplório, mas bastante eficiente, né? Mas é bem importante. Que conceito é esse, professor? Segundo grau, dilatação térmica, tá? Então, você pode ter dilatação térmica nas suas peças de concreto. Então, o que acontece? Ao ter a dilatação térmica, ela vai gerar fissuras de retração, tá? Então, como assim, professor? Vamos lá. Você faz o prédio, certo? Certo. Você tem lá o trilho do trem. Você tem lá uma peça de madeira, junto com na alvenaria. A gente está falando do quê? De materiais. Cada material, a gente estudou isso lá no segundo grau, depois vocês estudam em física na faculdade, eu não me lembro qual delas que é, tá? Geralmente é na segunda física. E vocês vão lá estudar dilatação térmica. Significa o quê? O cara recebeu calor, ele saiu daquela temperatura inicial, foi para uma temperatura maior, e ele faz o quê? Ele dilata. Ele perde calor, ele contrai. O que está acontecendo? Primeira coisa, vamos estudar isso aí, vamos entender. Agora, a gente não mais a nível de segundo grau, vocês já saíram do segundo grau. Vamos entender essa coisa de fato. Pessoal, vocês estudaram e muito. Eu esqueci agora, mas eu acho que é materiais alguma coisa
ciência dos materiais, uma disciplina de materiais relacionados a materiais. Vocês viram lá as estruturas cristalinas, etc., CFC, né, cúbica de face centrada, enfim, o que me interessa? Vocês viram que as matérias são formadas por agrupamentos de átomos, certo? Certo. Então, tá bom. O que acontece quando eu pego uma faca sem cabo, uma faca, essas facas de passar manteiga no pão, sem cabo, faquinha normal, coloco essa faca no fogo. Para aqueles que não acreditam, eu recomendo que façam. Tá? Para aqueles que acreditam, não precisa. Põe lá no fogo e deixa calor, deixa calor, deixa calor, deixa calor naquele negócio ali. O que vai acontecer? É rapidinho e vai começar a esquentar a tua mão. E se você permanecer segurando, vai te queimar. Por quê? Porque, vamos lá, toda vez que eu dou calor para qualquer material, ou quase todos os materiais seguem esse princípio. Quase todos, nem todos, tá? Tem materiais que não seguem isso. O que vai acontecer? Você deu calor. Você agitou os átomos. Você deixou os átomos na fissura, ficaram tudo doidão. Átomo correndo para um lado para o outro. E aí, o que acontece? Eles começam a se colidir e tal, e aí eles vão gerando esse calor e alterando o tamanho. Então, e se eu vou e jogo água, né? Baixa a temperatura, eu vou trazendo os átomos para um estado mais latente, eu vou deixando eles calminhos. E eu vou reduzindo o fenômeno de dilatação. Então, o que acontece? Vamos lá. 6 horas da manhã, aquele lindo dia maravilhoso, começa o solzão e vai. 16 graus, 17, 18 graus, começamos bem o dia. Lá pelas 10, estamos nos 22. E vai indo, tá? E aí eu tenho lá no meio-dia, solzão a pino, derretendo o miolo do peão, 32 graus. De tarde, 20 e pouco. À noite, baixou lá para os 17, 18. E no meio da madrugada fria, 12, 13 graus. Então, eu tive uma variação térmica aí de... Vamos pegar 12,32, né? Para facilitar as contas, de 20 graus. O que acontece? Quando ele está no 12, ele está totalmente retraidão. Quando ele vai para o 32, ocorre uma dilatação térmica violenta. Isso acontece com nossos amigos concretos? Sim. Com madeira, com qualquer material. Tá? Ele vai acontecer isso. Então, no concreto, uma forma de modificar isso aí é você aceitar que isso vai acontecer. Por quê? Porque vai acontecer. Eu posso fazer o quê? Nada. Eu evitar não tem como. Por quê? Você vai ter uma variação térmica. Então, você não tem como controlar a temperatura. Ok? Ah, professor, eu tenho um jeito de manter a temperatura sempre. Ou a 12, ou a 30, ou a 40, ou 50 graus, sempre vai ser a mesma temperatura. Você não vai ter problema de variação térmica. E muito menos, né, a retração térmica. Agora, se você não consegue controlar essa temperatura, que é o mais provável, você pode fazer o quê? Juntas de dilatação. Esse que é o grande barato. Você faz juntas de dilatação térmica. Ô, Gênesis. Oi? Então, em laje, é melhor usar o EPS do que a lajota, porque o EPS protege mais termicamente, né? Não. Você pode pensar no ganho térmico pensando no conforto ambiental. Aí faria sentido. Mas pensando na nossa retração, não. Na retração térmica, não. Agora, você quase chegou lá. O EPS, você pode fazer juntas com o EPS, que é bem comum, tá? Você faz o quê? Você tem um pano de laje concretado, aí você faz a divisão. Eu fiz isso já
cansei de fazer isso, mais ou menos uma regra que muita gente usa, tá? Você analisa a tua obra e faça divisões entre 12 a 15 metros. Não passa de 15, tá? Sendo o ideal ali 12 metros. Ah, professor, mas eu estou com 22 metros de comprimento a minha obra, tá? E daí? Divide no meio e faz 11. Ah, professor, mas deu 18. Faz 2 de 9. Melhor do que você fazer, né? Agora, até 15 metros dá para você analisar que existe uma possibilidade de você não ter um problema tão sério de dilatação. Mas se não, você vai ter. E aí, o que acontece? Essa dilatação térmica você vai usar. Você pode fazer o quê? Fazer a junta e trabalhar com a junta de dilatação térmica. Usa o EPS, né? Deixa ele dilatar e por fora você pode usar um mastic. Senhor, o que é isso? Você tem material, o nome, agora eu esqueci a composição química, tá? Mas eu lembro do nome comercial dele, Cela Trinca. Tá? Eu sempre gosto de passar a composição química, né? Então, por exemplo, emulsão asfáltica, Neutrol, Igol, porque Neutrol e Igol são marcas, né? A composição química é emulsão asfáltica, tá? Esse cara é a base de uma argamassa polimérica. Você usa o EPS e por fora você passa ele para fazer o selamento ali. E aí você, para ficar uma coisa chique, coisa top, você coloca uma telinha, uma tela de poliéster e você coloca passa ali a argamassa plástica. Por quê? Porque a tua argamassa plástica vai te dar um acabamento legal. Pronto, você escondeu a tua junta de dilatação térmica. Mas se você, né, tiver eventualmente problemas desta natureza, nós temos ali, ó, a variação térmica, tudo isso que eu falei, ó. Olha lá, isso aqui, ó, só para matar a saudade do segundo grau, né? A variação é alfa, meu coeficiente, L é o comprimento da peça, e ΔT é a variação de temperatura. Nosso caso hipotético era 20 graus. Ok? E o alfa é esse cara. Ó. Tá? 10 na menos 5 para concreto. E aqui vale uma curiosidade, pessoal. Jogo legal. Que é relativo ao nosso aço. Por quê? Eu sempre digo, as pessoas falam, não existe casamento perfeito. Eu falo, existe. Como assim? Por anos e anos? Sim, anos e anos e dura. Concreto armado. Os outros eu não sei, mas esse dura. Concreto armado. Por quê? Adivinha? Olha só a maldade. O coeficiente de dilatação térmica do concreto é muito, 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 muito próximo de quem? Do aço. Os dois são bem pertinho. Então, quando eles dilatam os dois materiais, eles trabalham da mesma forma. Ok? Então, olha o que acontece. Então, você pode ter uma variação uniforme, tá? Uma variação não uniforme, e aí você vai ter, como assim não uniforme? Eu posso ter na parte externa muito mais calor do que na parte interna, tá? E eu tenho ainda a condição de peças, a gente vai estudar isso aqui no futuro, tá? Peças iso e hiperestáticas, ok? Lembram que eu falei dos engastamentos? Olha só, isso aqui a gente sabe? Sabe. Eu tenho uma viga o quê? Biapoiada, a gente já viu, né? E eu aqui, ó, apoio de terceiro gênero. Isso aqui é um outro tipo de distribuição, tá? Mas, basicamente, eles vão gerar fissuras na estrutura. Isso que é o que nos interessa. Pessoal, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa, tomar uma aguinha, tá? E daí a gente retorna na sequência. Então, vocês viram que a gente está trabalhando como? Trabalhando todas as fissuras. Então, esse material depois vai estar disponível para vocês, tá? Então, todas as fissuras, nós vamos trabalhar todas elas, todas elas. Então, a gente vai ver aqui, vai até a letra M.
Então, tem fissura pra caramba pra gente ver hoje. Então, a ideia é o quê? Ah, professor, eu vou conseguir entender e ver? Não. Ah, professor, depois eu leio novamente, eu vou conseguir? Não. Mais ou menos, tá? Ah, professor, depois de umas 3 ou 4 vezes eu vou começar a pegar? Aí sim. E aí, quando eu pegar isso e começar a olhar para as fissuras, tá? Ah, professor, mas agora eu estou na quarentena. Ok, você não vai ficar de quarentena o resto da vida. Senão não teria nem por que a gente está estudando, né? Então, vamos lá. A hora que acabar essa miséria dessa quarentena, aí você vai poder sair, imprime o material, sai e vai olhando, comparando. Ah, aqui tem, ali tem uma trinca, ali tem outra. Ah, opa, aquela trinca ali. Deixa eu ver o que essa miséria é. Olha o tipo, a carona dela, aonde ela está localizada, porque nós vamos aprender aqui todas as fissuras, trincas, por esforços, tá? Como assim, professor? Claro, o pilar está submetido a uma carga de compressão. Ah, o que gera trinca de que tipo que eu vou ter no meu pilar por compressão excessiva? Nós vamos aprender aqui. Por flexão na viga, nós vamos aprender. Ok? Problema nos estribos. Vamos aprender também. Tá? Então, a gente vai aprender todos os tipos. Vou conseguir memorizar e entender? Não vai. Eu vou conseguir pegar esta aula, olhar e depois procurar onde tem trincas e começar a analisar? Aí você vai começar a entender. Tá? E aí é só praticando para você ter um domínio. Mas o mais interessante, observa que eu não estou explicando como é que é a trinca, qual que é o problema dela. Eu estou dizendo como é que é a trinca e como evitar e como você pode corrigir o problema, tá? No caso dessa nossa última, vamos lá, antes do nosso recreio, nossos 5 minutinhos para tomar uma água, como é que eu poderia fazer a correção? Eu poderia fazer a correção, ó, pensa, eu deveria ter feito o quê? Meu dever de casa, que era ter deixado uma junta de dilatação. Não fiz. Não deixei. Ou peguei uma obra assim para recuperar, fazer uma reforma, né? Me contrataram para isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer um corte na estrutura, aonde você vai analisar, geralmente no pilar, tá? E observa. Por quê? Provavelmente deve ter ali uma concretagem de 2 pilares. Tipo, concretei esse pilar e no dia seguinte concretei esse. Tem uma dupla concretagem ali. Neste é o teu ponto ideal para você fazer a abertura de uma junta. Tá? Por quê? Você não pode mexer naquilo que não é teu. O que não é teu? Não te pertence de forma nenhuma. Você vai poder cortar uma barra de estribo. Ah, professor, mas é só estribo. Não pode. Tá? Ele tem a função, ele foi projetado por uma determinada razão. Não pode. Não resolve um problema. Não resolve um problema causando outro. Ok? Então você vai procurar aonde você vai ter 2 peças, porque se é muito grande a estrutura, provavelmente vai ter alguma coisa assim. Tá? E detalhe, um bom projeto estrutural geralmente contempla uma junta de dilatação térmica. Tá? Ou pode não estar no projeto estrutural? Pode, mas ele pode estar aonde? No projeto arquitetônico. Também. Então tem que ter. Se você pegar para executar, tá lá, passou de 10 metros cada bloco, né? Como assim 10 metros? Por exemplo, você tem 20 metros de estrutura em linha reta. Tem que ter uma junta de dilatação, senão vai dar problema. Pegou, eu vou executar aqui. Pô, mas, e agora? Escuta, mãozinha no telefone, liga pro cara, pro arquiteto. Viu, escuta, tô executando aqui e tal. Que não tinha que ter uma junta de dilatação? Você pensou nisso e tal? O que você acha? Ah, não sei. Ah, pois é, talvez. Vamos conversar com o projetista estrutural? Vamos trocar uma ideia antes de eu concretar? Isso pode resolver muito problema para vocês. E isso é uma coisa que
aí vale um gancho e uma recomendação. Sempre vou executar. Alguém fez o projeto, né? Arquitetônico, alguém fez o projeto estrutural, tal, e você só está executando. Ok, não custa pegar o telefone e ligar. Tem uma dúvida e tal? Ai, a culpa não é minha, a culpa é do cara que executou, que projetou. Ele projetou errado, o problema é dele. Pessoal, até se provar que focinho de porco não é tomada, você está dentro do balaio. Tá? E a nossa justiça, vocês sabem, advogado é tranqueira, né? Olha, adoram entrar com recurso, do recurso, do recurso, e a coisa vai. Imagina um processo rolando 5, 6 anos, e, pô, não vou pegar aquele cara ali para trabalhar, não. Meu, ó, ele executou lá, caiu, aí ele fala que a culpa foi do calculista estrutural, e o calculista fala que foi dele, e de quem que é a culpa? Então, pessoal, pensa, né? Ah, não, tem muita gente que sai com essa visão medíocre. Deu problema? Ó, não fui eu, é a culpa do outro. Melhor. Deu uma dúvida aqui? Opa, vai dar um problema? Liga, vem cá, ó, tô com dúvida aqui. O cara vai te dizer, não, é isso, tal. De repente o cara errou. E ele, opa, valeu aí, obrigado por você ter me avisado, porque se você não me avisa, nossa, ia dar problema lá na frente. Ótimo, evitou um problema, bola para frente, tá? Qual é o nosso melhor cartão de visita? Sempre. Obra bem feita, com qualidade. Sempre. Né? E, deu problema, a culpa foi do outro. Não interessa. As pessoas não vão lembrar disto. É mais fácil associarem a você. Juridicamente foi provado, a culpa era dele, 6 anos depois. E aí? É 6 anos que você ficou com aquele peso no teu diploma. Vamos lá tomar uma aguinha, pessoal. No retorno, daí vocês podem fazer pergunta dessa parte, dessa sessão, e daí a gente dá sequência, continuamos vendo essas fissuras. Beleza?